Bom dia, irmãos e irmãs. Hoje é um dia especial, muito especial, porque vai deixar lembranças, para sempre. Em nossos corações, de um irmão que passou muito tempo aqui conosco. Eu posso chamar de irmão, porque na verdade ele foi um grande irmão, Não só ele, mas toda a família, Samoninho, os filhos também. Eu estou falando do nosso irmão mais velho, o reverendo Hun Tai Kim. Acredito que todos os brasileiros que conviveram nesse período de 14 anos, acredito de 1995 até 2009, com o reverendo Hun Tai Kim, com o nosso Messias Nacional, cada um dos irmãos brasileiros tiveram algum tipo de experiência com ele. Então, eu vou contar minhas experiências pessoais, porque são experiências que eu jamais vou esquecer, vai ficar na minha memória para sempre. Então, que me marcaram a minha vida e me ajudaram no meu crescimento espiritual. Então, reverendo Kim, Hun Tai Kim, o Senhor me ensinou a como torcer para o futebol, porque até então eu gostava de jogar futebol, mas não torcia para time praticamente nenhum, praticamente só mais a seleção brasileira, quando tinha a Copa do Mundo. Mas ele me ensinou a torcer para o futebol, porque tinha algo providencial. Então, toda vez que o reverendo Kim, ele, com aquela empolgação, aquele entusiasmo dele, aquela determinação em relação ao futebol, principalmente ao Atlético de Sorocaba, e muitas vezes ele convidava todos os pastores do Brasil inteiro, vamos lá para o campo de futebol, para gerar uma energia, força espiritual, criar fundamento para que o Atlético de Sorocaba realmente ganhasse a partida e subisse para A2, Então, várias vezes que nós íamos, eu dirigia muitas vezes a van e levava pastores, para vários locais, aqui, principalmente do estado de São Paulo. Então, eu tive muita experiência nesse sentido, e o mais incrível, assim, ao torcer, ao gritar lá dentro do estádio, e até de Sorocaba, para ganhar, para ser vitorioso, eu vi o coração do reverendo Kim em ver que aquele time, não só o fato de ganhar ali, sobre a A2, mas a visão dele de fazer o futebol, a Copa da Paz, fazer com que o futebol fosse a porta de entrada para a unificação das duas Coreias. Então, essa visão que ele tinha é fantástica. Então, com esse entusiasmo que nós tínhamos, quando ia para o campo de futebol, ou ia para Sorocaba, ou ia mesmo para a partida do Atlético de Sorocaba, então nós gritávamos, muitas vezes eu ficava sem voz, bem forte, ficava vários dias sem voz depois, porque tanto gritava, mas assim, por quê? Porque tinha aquele sonho, eu via no coração do reverendo Kim aquele entusiasmo de poder dar alegria para os pais celestiais, para a vida dos pais, de poder fazer com que aquele time realmente ele pudesse ir para, muitas vezes até para a Coreia do Sul e para a Coreia do Norte, justamente para ver a questão da unificação das duas Coreias. Então, quer dizer, a visão era muito grande. Então, por isso que ele tinha aquele entusiasmo tão grande em dar alegria para os pais celestiais. Então, o reverendo Kim realmente, nessa parte, eu aprendi bastante com ele, nesse sentido. Mas não só isso, Essa foi a primeira experiência. A segunda experiência, como pastor do Paraná, nós bem sabemos que ele gostava muito de visitar as missões. É uma pessoa muito simples, Ele tinha aquele jeito, acredito assim, diplomático, simples, de atender, de servir, de se comunicar, que ele chegava, ele se sentia à vontade, sabe? Então a gente se sentia à vontade também, parecia aquele relacionamento de pais e filhos, Pai e filho, era muito gostoso, realmente é uma atmosfera muito maravilhosa. Então, quando ele ia muitas vezes para Curitiba, as duas vezes que eu tive, vou contar só duas experiências em Curitiba, teve um evento que nós fizemos no Centro de Convenções de Curitiba, que o local lotou, ficou totalmente lotado, ficou pessoas em pé porque não tinha mais espaço. No final do evento, que tinha várias autoridades também, mas ele ficou tão feliz, mas tão feliz naquele evento, que ele parecia que ele flutuava.
Então, a alegria, quando eu sentia a alegria dele, todo mundo ficava contagiado, feliz também com o Reverendo King, né? Então, foi uma experiência fantástica também, que, vendo a alegria dele, então, aquele transbordou de alegria, né? Para os pais celestiais, para os verdadeiros pais. E um outro momento também foi quando tinha aquelas turnês dos verdadeiros pais, né? A turnê dos embaixadores da paz, quando nosso pai fazia aquela turnê mundial, depois a verdadeira mãe, depois com os verdadeiros filhos. Então, ele ao mesmo tempo, o Reverendo King, em sintonia com os verdadeiros pais, ele fazia turnê no Brasil, nas várias missões do Brasil, tipo 12 cidades do Brasil, né? E aí ele me pediu, agora você tem, Pastor Amaral, agora aqui no Paraná você tem que fazer uma turnê com 12 cidades do Paraná. Então, aí nós tínhamos, né, representante em 12 cidades. Então, durante 12 dias, eu com minha esposa, nós percorremos um dia após o outro, eu dirigindo, minha esposa do lado, fazendo aqueles eventos do Embaixador da Paz, fazendo a turnê, né, de 12 eventos. E o mais interessante, que quando o Reverendo King trouxe vários embaixadores da paz da Coreia, principalmente parte da missão dele, que foi inclusive para o Paraná. Então, esses embaixadores da paz, na época, era a época de dar o vinho sagrado, naquela época a gente dava o vinho, e os embaixadores da paz chegaram em Curitiba, junto com o Reverendo King, Samonim, e aí o Reverendo King reuniu e falou assim, agora vocês vão sair todos como embaixadores da paz para dar testemunho e dar o vinho sagrado. E o Reverendo King pediu para mim conduzir todos esses embaixadores no testemunho. Foi um desafio, você não tem ideia, né? E aí eu falei assim, eu recebi tanto amor de Deus, quando ele falou isso para mim, eu falei assim, sim, eu vou, né? Mas na hora assim, Pai Celeste, como é que eu vou fazer isso, né? Mas eu peguei um parque em Curitiba, chamado Parque Tanguá, e fomos com esses embaixadores para dar testemunho no Parque Tanguá, e esses embaixadores muitos tinham muita fé. Então eu levava o vinho, os copinhos, e fomos dar testemunho. E nesse parque aconteceu um milagre fantástico. Você vê o que é centralização, né? Naquele tempo eu não sabia, eu soube depois, que tinha um tipo de uma convenção de prefeitos em Curitiba. E por acaso tinha um prefeito que era de Minas Gerais que estava passeando no parque naquele dia. E nós damos o vinho para ele, convidamos ele para o evento daquele dia que ia termos naquela noite. E aí convidamos, né, eu dei o vinho para ele e convidei, os embaixadores da paz não sabem, só sabia coreano, né, não sabia português, pouco às vezes inglês, né, e aí convidamos, aí eu falei para o prefeito, olha, esses aqui são os embaixadores da Coreia, são pessoas realmente que estão trabalhando para o mundo inteiro, para haver a unificação das duas Coreias, para haver a unificação do mundo, né, então eles são pessoas importantíssimas, então a presença do Senhor nesse evento é muito gratificante, por favor vá. E aí, não é que esse prefeito foi no evento, convidamos, demos vinho para ele, convidamos naquele dia, praticamente foi a parte da manhã, à tarde o evento era 7 horas da noite, estava no evento o prefeito. E aí o Reverendo King ficou tão feliz que ele falou assim, agora eu posso vir no Brasil, posso ficar na sua casa? Aí o prefeito, sim, pode ir na minha casa. Então aí o Reverendo King, nossa, ele ficou tão feliz que no outro dia ele tinha que fazer caminhar o trajeto, que tem um percurso até Foz do Iguaçu. Então, aí, eu falei assim, Pastor Amaral, vamos com a gente, né? E como eu sou representante do Estado, então eu fui justamente com o Reverendo King até Foz do Iguaçu. E aí, no caminho até Foz do Iguaçu, que é 600 quilômetros de Curitiba até Foz do Iguaçu, então aí ele pediu para darmos testemunho, né? Aí do testemunho, aí vários outros deram testemunho também, alguns embaixadores da paz falaram, né? E aí foi assim uma atmosfera de reino dos céus. Aí depois que todo mundo deu testemunho, o Reverendo King começou a cantar várias músicas coreanas, acompanhamos ele com ele junto, né? Nós dançamos dentro do ônibus, a gente parecia criança, era ambiente de reino dos céus, é uma coisa assim que é impossível esquecer, está aqui no meu coração, na minha memória até hoje, né? Então aquela atmosfera que ele passava para a gente, né? Mesmo que ele cobrava responsabilidade, mesmo que ele dava direção firme, mas ao mesmo tempo é uma pessoa de muito coração, é uma pessoa que tem uma diplomacia tão fantástica de como orientar você, como chamar você para a responsabilidade, que você não consegue dizer não para ele. É quase impossível, né? Assim, eu via nele, assim, realmente o verdadeiros pais nele, né? Sabe aquele coração de pai, mais sapato de servo? Porque ele servia mesmo, né? Bem simples, ele servia, como uma pessoa simples. Mesmo sendo Messias Nacional, ele estava ali junto com a gente. Então, foi uma experiência, assim, indo para Foz do Iguaçu, ficando junto com ele lá, passando todas as cataratas do Iguaçu, foi uma experiência incrível mesmo. Isso tudo dentro do ônibus do Atlético de Sorocaba, com vários embaixadores da Coreia.
Então, esses momentos que a gente lembra, assim, sabe, são momentos que a gente não vai esquecer jamais. Vai ficar para sempre na nossa memória. Então, eu acredito, irmãos e irmãs, que então, os momentos que nós temos entre nós brasileiros, ou irmãos do mundo inteiro, são esses momentos, né? Por mais que tenha dificuldade, mas esse momento marca para sempre as nossas vidas, né? A gente vai lembrar sempre daquele irmão, aqueles momentos mais fantásticos, né? Então, vamos passar para o próximo tema aqui, que foi dado um tempo para cada um. Então, uma outra experiência fantástica também, o Reverendo King, quando, ele chamava líderes para ir para a Coreia do Brasil. Quem dos líderes, pastores do Brasil, pode ir para a Coreia? Porque ele queria levar líderes, né? Naquela época, não era tão fácil levar líderes para a Coreia, né? Então, cada um tem que pagar sua própria passagem, né? Ter sua própria despesa, assumir sua parte de despesa, né? Não com dinheiro público, né? Mas representar também. Então, nós tínhamos que fazer isso. Então, lá no Paraná, o pessoal se mobilizavam e falou, não, pastor Amaral, você vai representar o Paraná, o Brasil, os membros se mobilizavam e realmente ajudavam a pagar passagem para ir para a Coreia, e hoje ia junto, né? Muitas vezes assim, com o pastor Carlos, com o presidente Simão, né? Naquela época. Então, aí, quando chegava na Coreia, nós éramos assim, tão recebidos, mas tão recebidos assim, no que servia a gente assim, sabe, na missão dele, que tem a missão lá na Coreia, e outra vez que eu fiquei na casa dele, aí ele fazia o café da manhã, e ele falava assim, olha, ele sentava bem pertinho assim, olha, ele olhava assim, bem pertinho, ele na mesa, aí ele falava assim, esse café aqui é café para reis, né? Ai, nossa, ele está me tratando como um rei, sabe? Como um pai, né? Como Deus tratando seus filhos como um rei, nem como um príncipe. Sabe, aquela palavra dele ficou gravada até hoje em mim. Ele servindo, falou assim, isso aqui é para reis, né? Então, desculpa, dá um tempinho que eu já sou emocional, e essas coisas que eu lembro, é difícil, né, você segurar a emoção, entende? Então, essas memórias que fica para sempre, que nós vamos gravar para sempre nas nossas vidas, é o que nós vamos levar para o reino dos céus, né? Tanto aqui na terra como também no mundo espiritual. Então, eu tenho essa memória dele, né? Da Samonin também. Ele que deu o nome também da minha filha em coreano, né? Às vezes, em Curitiba, às vezes estava frio, minha esposa emprestava a blusa para Samonin. Então, assim, a relação que eu sinto com o Reverendo Kim é a relação de pai e filho, né? De pais e filhos mesmo. Essa é a relação. Mesmo ele tendo a missão de Bomboan, missão nacional, de visitar, de realmente levar o Brasil, né, ofertar o Brasil para o ver dos pais, mas o coração dele era como realmente restaurar os brasileiros, como os brasileiros assumir responsabilidade, eu senti assim, como nós brasileiros devemos herdar o coração do ver dos pais através da figura central. Então, ele era um exemplo prático, né, ele vivia aquilo, né, ele era a substância do ver dos pais mesmo, né, assim, na vivência. Então, realmente foi uma experiência fantástica, maravilhosa. Então, realmente, eu quero agradecer muito ao Reverendo Hun Tae Kim, né, pelos seus quase 15 anos de missão no Brasil, né? Ele está partindo agora realmente para o mundo espiritual, mas tenho certeza que os pais celestiais, os verdadeiros pais, vão receber absolutamente, né, somente o verdadeiro pai no mundo espiritual, como realmente um grande irmão, mas um filho de Deus, né? Eu acredito que ele era um verdadeiro filho de Deus, porque pela atitude que ele teve conosco, é a posição de filho, né? Filho verdadeiro de Deus. Então, Reverendo Kim, muito obrigado. Muito obrigado. Eu teria muitas outras coisas para contar, né, da experiência que eu tive com ele, mas eu resumi praticamente 4 experiências mais pessoais, com ele, né, que eu estive, tanto eu como minha esposa, com o Reverendo Hun Tae Kim. Muito obrigado e realmente Deus abençoe a família, a Samonin, os filhos, né, que nós possamos realmente dar continuidade dessa herança do Reverendo Hun Tae Kim e dar continuidade para restaurar a nação do Brasil, a Latinoamérica, e assim dar alegria para os pais celestiais e os verdadeiros pais. Obrigado, irmãos. Dando continuidade à missão, essa sermão especial, de homenagem especial ao nosso
Reverendo Hunter Kim, né? Convido então agora o pastor Odair Lima de Almeida para o seu testemunho, a sua homenagem ao Reverendo Hunter Kim. Irmãos e irmãs, bom dia. Esta manhã nós estamos aqui nesse sermão especial para que possamos prestar as nossas homenagens ao Reverendo Hunter Kim. Então é claro que para nós falar do Reverendo Hunter Kim, que foi o nosso líder, o reverendo é coreano, por um longo período de tempo na nação brasileira, servindo a nação do Brasil, é realmente uma grande honra. Então, quando nós falamos do Reverendo Hunter Kim, claro que para nós, ele sempre vai ficar na nossa lembrança, como o segundo reverendo coreano que veio para o Brasil. E quando o reverendo Hunter Kim veio para o Brasil, quando houve essa troca, né? Então, para nós, pelo menos da minha parte, né? Eu fiquei muito, assim, a gente era muito apegado, né? Ao embaixador Kim. Então, essa troca para nós, né? A gente ficou muito pensando, né? Como será daqui para frente, né? Pois até aquele momento a gente veio sendo direcionado pelo embaixador Kim. Mas logo, o reverendo Kim, ele veio mostrando, né? Ele veio mostrando, então, para nós, o professor que ele era, né? Então, aqui nós podemos acompanhar fotos, né? Da cerimônia de Sanhwa, de ascensão do reverendo Kim na Coreia, né? É claro que ali, respeitando as normas, com certeza do governo coreano, e com certeza ali respeitando as normas, foi realizado, né, então, a cerimônia de ascensão de Sanhwa para o reverendo Hunter Kim. Então, como nós podemos ver, né, ele como um líder, e com certeza um grande irmão, um grande líder, mas principalmente um grande discípulo para os verdadeiros pais, que, como ele mesmo contou as suas experiências aqui no Brasil, desde jovem, desde o CARP, e com certeza até o momento da sua ascensão, seguiu, serviu e amou os verdadeiros pais, né? Então, por isso, a verdadeira mãe, ela mesma fez uma caligrafia, é claro que está em caráter chinês, mas o presidente Koichi Sazar, que ele vai explicar depois para nós, aqui em um sermão, ele vai explicar a caligrafia que a verdadeira mãe fez. Então isso não é comum, os verdadeiros pais fazendo essa caligrafia, está fazendo para uma pessoa que os verdadeiros pais reconhecem
como pessoa muito importante, porque em nenhum momento o reverendo Kim, ele deixou de servir, deixou de seguir e deixou de amar os verdadeiros pais. Por isso, nós, nesta manhã, só temos boas lembranças, boas coisas, boas realizações do reverendo Hyundai Kim para lembrar nessa manhã. Então, para falar mais, do reverendo Hyundai Kim, quando nós percebemos o grande professor que tinha chegado aqui no Brasil, logo, então, todos nós brasileiros recebemos com muito amor, com muito entusiasmo e esperança. E o reverendo Hyundai Kim nos deixou muitas lembranças, como as suas palavras nos sermões, nos seminários, aqui mesmo nesse altar, aqui mesmo nesse lugar santo, onde ele puxou para a América Latina, para o Brasil, os seminários de libertação e bênção dos antepassados, que com certeza já estava olhando isso para melhorar o lado espiritual das famílias abençoadas, da segunda geração, terceira geração, e também do Brasil, ao nós libertar e abençoar os nossos antepassados. Então fica para nós a gratidão e a lembrança. Então nós também lembramos do Chonson, que ele investiu na nossa nação. Houve um tempo que o reverendo Kim, ele pediu para que as famílias abençoadas viessem para a sede central fazer rondoquê. Então, naquela ocasião, a nossa família veio dormir na sede central e participar do rondoquê de manhã. Então, nós lembramos do Chonson, que ele investiu para todos nós, amando e abraçando a cada irmão brasileiro. Uma lembrança mais forte que eu tenho com o reverendo Hyundai Kim foi quando eu tive que receber a foto da indicação, para a bênção no templo do 5º andar. Então, recebi das mãos do reverendo Kim. E ele, com a expressão muito forte, ele gritou, Queumbé. Então, aquela lembrança ficou muito forte, gravado na minha mente, a sua expressão, a sua seriedade, no momento de me entregar a foto da indicação. Então, nós também podemos lembrar muitas coisas importantes que o reverendo Kim, ele inaugurou no Brasil. E uma delas foi o Departamento de Família. Departamento de Famílias Abençoada, e que está, aqui até hoje, para cuidar, orientar, tanto das famílias abençoadas, como também dos candidatos à bênção, Então, inaugurado pelo reverendo Kim.
E nós sabemos também que a neta do reverendo Kim nasceu aqui no Brasil. Ele tirou o seu passaporte brasileiro. Então, o quanto ele realmente, né, amou esta nação, né? O quanto ele realmente investiu, né? E eu tenho gratidão porque, enquanto preparo como irmão e também para estar em alguma posição de liderança, né? Como nosso título é pastor, tem influência também direta do reverendo Kim, esse meu preparo, né? Não sou a melhor pessoa, né? Mas também tem influência direta do reverendo Kim, os seminários, as reuniões de pastores em que nós participamos, né, junto com o reverendo Kim. Então, o que nós temos agora, neste momento, é muita gratidão. Então, obrigado, reverendo Hilton Kim, por tudo. O Sr. Johnson, a sua vivência no Brasil, e nós desejamos uma feliz acessão ao reverendo Hilton Kim. Eu peço uma calorosa salva de palmas para o reverendo Hilton Kim. Que os pais celestiais e verdadeiros pais receba no plano espiritual. Que os pais celestiais abençoe grandemente. Quero agradecer a oportunidade. Como eu já disse desde o início, foi uma grande honra poder falar desse líder, né, segundo o reverendo coreano que passou pelo Brasil. Muito obrigado. Obrigado, pastor Daí. Dando continuidade a essa cerimônia especial do reverendo Hilton Kim, peço que seja passado agora o vídeo do próximo, que vai fazer a homenagem, que é o Dr. Simão Feraboli, que vai fazer a sua homenagem ao reverendo Hilton Kim. Por favor. Bom dia a todos. É um grande prazer estar com vocês nesta manhã de domingo, neste sermão dominical especial, para podermos render uma homenagem ao nosso querido irmão mais velho, o reverendo Hilton Kim, pela sua passagem para o plano espiritual. E, claro, fomos solicitados no último momento para fazer este pequeno testemunho e tentamos organizar as ideias em nossa mente, em nosso coração, de todo esse período de tempo de basicamente 20 anos que o reverendo Kim esteve conosco no Brasil. E quero voltar lá no começo, na sua chegada, quando em 1995 ele chegou no Brasil. Claro, a providência estava começando no Projeto Jardim, porque o verdadeiro pai veio para o Projeto Jardim no final de 1994. Então, este foi, sem dúvida, um período muito especial e também um período de grandes mudanças na providência do Brasil. E eu tenho convicção de que Deus envia a pessoa certa, no lugar certo e na hora certa. Então, eu acredito que para aquele tempo e para aquele momento providencial, o reverendo Kim
foi a pessoa certa para a providência do Brasil. E, é claro, uma vez que o verdadeiro pai começou o projeto Jardim, então o reverendo Kim, ele estava sempre atendendo a chegada do verdadeiro pai no Brasil. E foi um período de tempo que o verdadeiro pai vinha muito frequentemente ao Brasil. Todos os meses, por vezes, várias vezes num mês. E eu via o grande empenho, a grande determinação do reverendo Kim para poder atender da melhor maneira possível aos verdadeiros pais. E foi nesse período de tempo, em 1995, 96 e 97, que eu tive a minha primeira etapa como presidente da Igreja do Brasil. E é claro, eu recebi absoluto apoio, orientação, guia do reverendo Kim nesse período. E tão logo terminou meu período de presidência, ele considerou que seria muito importante se eu pudesse ir para a Coreia e se eu pudesse aprender a língua coreana. Eu podia observar que a grande dificuldade, a maior dificuldade que o reverendo Kim tinha é porque ele tinha que emprestar a boca de alguém para se expressar. Então, normalmente ele utilizava a senhora Kim, ou a senhora Myung-sun, ou eventualmente a minha esposa, ou eventualmente alguma outra pessoa que estivesse por perto e que falasse a língua coreana. Eu realmente percebi a grande dificuldade que era de ele não poder se comunicar com os brasileiros. Ele tentava de todas as formas expressar o seu amor, o seu coração, a sua esperança em relação ao Brasil, mas a falta de uma comunicação direta com a língua era realmente uma grande dificuldade. E eu me lembro que, naquele tempo, ele estabeleceu um projeto chamado 12-12-12. E ele, na verdade, baseado na visão do Igreja no Lar, ele estava se esforçando para que os membros entendessem que pelo menos nós deveríamos ter 12 filhos espirituais como base da nossa vida de fé. E foi muito interessante porque ele realmente comprou a ideia e ele mandou colocar em todas as portas da sede, na nossa sede em Pinheiros, 12-12-12. Então, quando a gente fosse abrir a porta, dos dois lados da porta, né, de dentro e de fora, como fosse abrir a porta ou fechar a porta, a gente esbarrava com aquela expressão 12-12-12. E uma outra coisa também muito interessante que ele enfatizou naquele período foi o movimento Família Verdadeira. Foi um movimento realmente para revitalizar a família. E eu me lembro que vários domingos, depois que terminava o sermão dominical, a gente saía da nossa sede de Pinheiros e a gente subia pela Teodoro Sampaio, pelo menos umas 4, 5 quadras, e depois descia pela Cardeal Arco Verde, dando uma volta e gritando slogans relacionadas com a família verdadeira, o ideal de Deus centrado na família, a família verdadeira constrói, o amor constrói, enfim, ele realmente estava caminhando com a gente na linha de frente, né, dessas passeatas, dessas carreatas que a gente fez centralizado na família. Sem dúvida nenhuma, ele dividiu muito seu tempo com a sede e com o projeto Jardim durante os primeiros anos que ele esteve em Jardim, que ele esteve no Brasil. Mas depois disso,
teve uma outra providência que começou em Sorocaba em 2001 com o Clube Atlético Sorocaba. Então aí ele já não estava só dividido entre a sede e Jardim, mas também com o Clube Atlético Sorocaba. Ele se tornou presidente de honra do clube, presidente que estava sempre participando, inclusive das reuniões na sede da Federação Paulista de Futebol. Ele basicamente fez do Marco Polo Del Nero, que era o presidente da Federação Paulista de Futebol, que hoje é o presidente da CBF, ele fez do Marco Polo o filho espiritual dele. Ele realmente deu muito amor, muita palavra, muito carinho, muita orientação, conectou o Marco Polo Del Nero com o verdadeiro pai, e depois, mais tarde, em 2002, basicamente com o surgimento da Copa da Paz, centralizada no Pelé, e o Pelé Promotion, essa empresa do Pelé, ele também conectou o Pelé com os verdadeiros pais. Então, nós tivemos várias oportunidades de estar com o Pelé e ver realmente como o rei da paz se encontrou com o rei da bola. Foi uma expressão que o próprio verdadeiro pai utilizou, né, quando se encontrou com Pelé. E também centralizado no Clube Atlético Sorocaba. Ele fez uma ponte, ele criou uma ponte através do futebol para conectar o Brasil com a Coreia do Norte e também com a Coreia do Sul, porque nós fizemos várias vezes incursões com o Clube Atlético Sorocaba, tanto para a Coreia do Sul como para a Coreia do Norte. E eu me lembro quando eu fui para a Coreia do Norte em 2009, por 5 dias com o Clube Atlético Sorocaba. Eu me lembro da diligência, do zelo, do grande coração que o reverendo Kim tinha nos trâmites todo com a Coreia do Norte. E ele foi tão diplomático, ele foi tão bom nessa atividade que depois a Coreia do Norte enviou para o Brasil, para a sede do Clube Atlético Sorocaba, a seleção feminina da Coreia do Norte. Depois, em outra circunstância, também vieram atletas de sub-20 jogar aqui no Brasil, treinar aqui no Brasil, e ficaram por bastante tempo, assim, uma temporada, como um mês, no Clube Atlético Sorocaba. Então, o reverendo Kim, ele fez essa ponte, ele criou essa ponte. Foi um trabalho extraordinário que ele desenvolveu através do Clube Atlético Sorocaba. E um outro episódio também importante que ele esteve junto e participou ativamente foi quando o verdadeiro pai, em 1996, ele foi para Amazonas. Ele foi visitar, né, o Amazonas desde a borda, né, desde a fronteira entre Brasil, Colômbia, lá na fronteira, e cruzando basicamente toda a extensão do rio Amazonas até chegar no mar. Então o reverendo Kim, ele acompanhou, nós estávamos juntos nesta jornada. E eu me lembro que uma das grandes características do reverendo Kim, ele gostava muito de cantar. Então, especialmente quando ele estava no barco, no meio da água, no meio do rio, ele abria um vozeirão para cantar muito alto, né? Para realmente alegrar os verdadeiros pais. Então, claro, nós não temos tempo de lembrar, né, de todos os acontecimentos, tudo aquilo que realmente ocorreu, né, junto conosco, do tempo que ele esteve aqui no Brasil. Mas o nosso coração é cheio de gratidão, nosso coração
cheio de desejos de que ele realmente esteja junto com o verdadeiro Pai no plano espiritual, esteja junto com Deus e continue ajudando não só o Brasil, ajudando a Coreia pela reunificação, ajudando, enfim, a providência para o estabelecimento do Chonilguk nessa terra. Nós desejamos também à família o conforto e a proteção de Deus nesse momento do passamento do reverendo Hun Tae Kim para o mundo espiritual. Nossa eterna gratidão e nosso sincero desejo de que realmente todo o esforço, todo o sacrifício, toda a dedicação da vida dele possa ser coroada com a vida eterna junto com Deus e junto com os verdadeiros pais no plano espiritual. Muito obrigado. Muito obrigado ao Dr. Simão pela sua homenagem ao reverendo Hun Tae Kim. Dando continuidade à nossa cerimônia especial de hoje, convido agora o senhor Rodrigues, do Atlético de Sorocaba, para a sua homenagem ao reverendo Hun Tae Kim. Falar do reverendo Kim, para nós, é muito fácil, porque foi através dele que eu recebi a minha missão no Mato Grosso do Sul, no projeto New Hope. Também foi através dele que eu pude entender a importância que o verdadeiro pai dava à atividade de futebol. Também através dele, aqui em Sorocaba, nós conseguimos visitar a Coreia do Norte. Então, se nós formos falar apenas dessas atividades, nós temos muita gratidão. A palavra, além de ser Messias Nacional, ele conduziu muito bem a minha vida em particular. Por isso, muito obrigado, reverendo Kim. Que Deus o tenha em um bom lugar. Muito obrigado. Obrigado, senhor Rodrigues, pela sua homenagem. Nesse momento, eu convido o nosso presidente nacional, o presidente Koichi Sasaki, para falar a sua homenagem ao reverendo Hun Tae Kim. Hoje queria fazer uma homenagem, ou seja, memorial, de nosso Messias Nacional e Pumboan do Brasil, reverendo Hun Tae Kim. Como já a notícia passou para todo mundo, deu grande surpresa, tristeza para nós, que ele já ascendeu e já lá na Coreia, no domingo de manhã, foi realizado cerimônia de Songhwa de reverendo Hun Tae Kim, que nós conhecemos muito bem, que ele realmente derramou lágrima para a providência de Deus no Brasil, sacrificou sua vida, família, juntos com sua esposa e filhos, investindo mais ainda netos, dizendo que 3 gerações têm que investir para a nação de minha missão. Parece que coisa de ontem, que eu estava em frente dele. Às vezes, almoçando. Outro momento, jantando, tomando café. E toda vez, ele falava sobre providência. Pensando como vai fazer providência de Deus. Como realizar a vontade de Deus, verdadeiros pais. Parece que dentro da cabeça dele, não existe nada fora nos pais. Nossa mãe, verdadeiros pais, é vontade de Deus. Minha impressão de vida dele é somente viver para a providência de Deus. 100%, 24 horas direto, pensou somente como realizar a vontade de Deus. Cumprir sua missão na providência.
Talvez, se fosse, no caso de membro, irmãs e irmãs em geral, tive menos chance para conviver com rebanho do Kim. Mas nós, como nossos líderes, liderança de certa posição, certa missão, tinha mais oportunidade para compartilhar tempo com ele. Especialmente, meu caso, como posição de presidente de nação, ou algum momento era vice-presidente. Na verdade, desde a época de Campo Grande, tinha bastante oportunidade para conversar com ele. Fazemos atividades juntos. Claro que sim, menos do que aquele liderança mais velhos do que mim. Mas talvez pela minha idade, minha geração, eu sou uma das pessoas que compartilhei mais tempo com ele. E por isso hoje, no dois sentidos, público e individual, representando o Brasil publicamente e também pelo meu profundo de coração pessoal. Ambos sentidos, queria ofertar homenagem para a ascensão, cerimônia sonfa de rebanho do Funtequim. Publicamente, eu realmente tinha muitas coisas. Não tem como dizer tudo. Talvez essa foto é uma das fotos famosas que representa uma das muitas atividades dele. O momento com verdadeiros pais e Pere. Ele sempre falava sobre futebol para a providência de Deus. Ele estava assumindo a responsabilidade para Sorocaba também. Nós lembramos grande trabalho, vitória de muitas coisas e através de Sorocaba chegou até visitar Coreia do Norte, dando grande contribuição para a providência no momento. Na verdade, a realização dele é imenso, grande, em número maior. Não tem como explicar tudo nesse período de tempo curto. Mas acredito que o vídeo que agora nós assistiremos mostrou bastante coisas. Foto e vídeo com narração. Aí aparece bastante coisas. Mas realmente ele fez muita dedicação, sacrifício. E sempre ele estava da linha da frente. E hoje nós ficamos muito com surpresa que de repente nós perdemos ele. Foto chegou de notícia da Coreia, por isso queria mostrar. Nosso líder continental, rebanho do Dong Kim, mandou mensagem e fotos. Apesar que tem poucas fotos, isto é a situação de cerimônia sonfa do rebanho do Funtequim. Então, acredito que tem muitas lideranças e muitos irmãos e irmãs que têm lembrança profunda com ele. Mas hoje, infelizmente, compartilharemos com vídeo de poucas pessoas. Mas testemunho de vídeo e ao vivo nós escutamos para lembrar mais uma vez lembrança com ele. Mas eu sei, isso não é suficiente para expressar nosso agradecimento para ele, para compartilhar lembrança com ele. Talvez com certeza tem muito mais pessoas dentro da liderança e membros que querem falar mais, que ele pode falar melhor como testemunho.
Mas hoje, representando o Brasil, realmente queria agradecer. É como nosso coração lamentável que perdemos ele é tão cedo do que imaginava. Queremos ofertar essa homenagem. Francamente dizendo, eu achava que ele vai estar conosco mais tempo. Nunca imaginei tão cedo. Mas o momento chega sempre de repente. Mais uma vez, lembramos isto. E, além de toda a atividade de eventos, mobilização, até algum tipo de testemunho, toda a esfera, não somente o UPF, outras atividades, mas testemunho e qualquer outra atividade. Ele estava fazendo bastante esforço. E me lembro, ele também fala dentro do vídeo, tinha um projeto 12-12-12. Hoje eu sinto como uma lembrança, mas ele chamou mim e pediu mim fazer conferência, e por isso eu me lembro bem aquele momento. Talvez cada pessoa, momentos de lembrança é diferente, porque fazemos muitas coisas juntos com ele. Outro momento, mais pessoal, é com nossa família. Falando sobre minha experiência pessoal, claro, não posso falar tudo, né? Tem um monte de coisas. Vivendo juntos lá na sede central. Mas eu falo hoje só um momento de última vez que eu me encontrei com ele. Outro reverendo também falava assim, 4 dias antes de ascensão, ele se encontrou. Ele nunca imaginou que ele vai partir. Meu caso foi no aeroporto. Quando terminei uma série de eventos de Coreia, e depois, quando eu iria partir para o Brasil. Último momento, ele buscou mim e chegou para o aeroporto e se encontrou com minha esposa, minhas filhas, com o coração de vovô, deu bastante amor. Normalmente, eu que tenho que ir para me encontrar com ele, mas ele veio até o aeroporto. Tendo alguma dificuldade de saúde, eu sinto muito. Tendo situação não muito bom de saúde, ainda só para nos encontrar, ele visitou. Depois ele falou sobre providência, preocupação sobre o futuro do Brasil na providência e outras coisas. Ele compartilhou muitas coisas. Mas no fim, ele teve bastante amor para nós. E amor dele para nós é uma coisa que está representando amor dele para o Brasil. Ele preocupa muito o Brasil, ele ama muito o Brasil, por isso visitou até o aeroporto para fazer alguma coisa para o Brasil. Isso foi minha última lembrança com ele. Realmente, começando a lembrar, agora surge na minha cabeça muitas coisas, não tem como parar. Parece que, na verdade, tinha muito período de tempo, né? Mas hoje, aquele período de tempo de mais que 10 anos, talvez um pouco mais do que 15 anos, em muitos dias, estava lá no sede central. Todo dia, estava vivendo juntos. E dando direção, recebendo direção para a providência. Parece que foi coisa de ontem, um dia. Ele tem um momento que dá bronca. Talvez todo mundo sabe, né? Ele tem uma natureza, né? Características muito forte.
Quando não sabe cultura, diferença de cultura, diferentes características, talvez para alguma pessoa muito assustadora. Mas eu, ficando perto com ele, comecei a acostumar. Mas no início eu fiquei muito assustado. Quando ele chama a atenção forte, bronca. Mas depois que passou um período de tempo, a partir de certo momento, eu perdi medo daquele bronca. Comecei a sentir coração de pai, atrás de bronca. Lembrando bem, meu pai era assim. Onde existe pai que nunca chama atenção para filho? Ama filho, por isso, em algum momento, tem que chamar atenção, não é? Depois de muita convivência, às vezes chama atenção, fortão, outro dia elogia, dá carinho, muito doce, amoroso. Tem ambos aspectos. Mas todo momento, ambos momentos, comecei a entender, na verdade comecei a sentir que ele tem coração de pai. Na verdade, ele é uma pessoa que tem coração bem profundo. Isto é uma coisa que eu descobri. Depois quando descobre o coração profundo dele, desaparece a diferença entre o momento de dar bronca e o momento que dá carinho. É igual para mim. Aí, fiquei bem confortável junto com ele. Quando eu fico ao lado dele, não importa o que está fazendo, ou pode ser tomar café, ou pode ser reunião, eu sinto tranquilidade e saudade. Depois entende, realmente, Reverendo Hunter Kim é uma pessoa que Deus ama e sempre Deus trabalha através dele. Tem sorte celeste porque faz a ação de acordo com a vontade de Deus, mas, além de tudo mais, ele é uma pessoa que tem um coração muito profundo. Eu descobri isso. Hoje eu não sei como eu posso ganhar mais uma oportunidade para agradecer falando uma palavra. Obrigado. Pelo menos uma palavra. Mas ele já foi. Eu falei sobre coração de pai, né? Onde existe pai que não ama filhos? Todo pai ama filhos. Mas também, uma coisa parecida. Onde existe figura central que não ama membro? No fim, sempre figura central tenta amar seus membros, irmãos e irmãs. Basicamente, todo líder tenta amar. Ele também tenta amar. Tem bastante amor. Eu sei. Mesmo que foi para a Coreia, que não tem muita atividade no Brasil diretamente, sempre, qualquer momento, quando tem oportunidade, ele nunca perde essa oportunidade ou compra almoço para aquele jovem de sua universidade. Ou visita e dá pequena ajuda financeira para aquele brasileiro que está na Coreia. Ele não perde a oportunidade. Sempre ele faz alguma coisa. Faz ação. Anda por o pé dele. Dá alguma coisa. Mesmo que não tenha nada de dinheiro, recolhe de algum lugar e dá. Se não tem dinheiro, só compra almoço. Alguma coisa. Ele viveu desse jeito. Vida inteira sem parar. Minha impressão, nem para um segundo. Vida inteira, mesmo jeito, mesma dedicação, mesma absurda atitude para pais celestiais, os pais. Por isso, a absurda atitude
para amar o membro. Ele foi assim. Eu sou testemunho. Então, sinto muito, né, que se posso mostrar centenas de fotos, muitas coisas, né? Hoje seria melhor. Mas hoje estou fazendo homenagem com lembrança de imenso tamanho, grande tamanho de nosso coração, compartilhando um pouquinho lembrança com eles. Depois vamos assistir vídeo que está, né, enviado. Eu achei esse vídeo está mostrando muito bem coração de Rebanho do Kim, amor dele para desvirar os pais, amor dele para Providência e Brasil. Né, vamos, né, assistir esse um vídeo juntos. Eu queria mostrar, né, antes pouco mais fotos. Né, por causa de coronavírus, né, tinha limitado participação. Também isso é momento que, né, cada momento aparece pessoa, né? Não é que todos de uma vez. Mas realmente é um momento muito sério, sincero. Tem, né, Rebanho do Kim Dong, representando nós, né, colocando em nome de líder continental de América do Sul, Celestial. Né, tinha, né, bastante, né, flores de todas as organizações, as pessoas, para Rebanho do Kim. Mais uma vez, eu não acredito, parece que mentira. Eu achava que, qualquer tempo posso encontrar com ele. Eu achava assim, qualquer tempo eu posso encontrar com ele. Não falta oportunidade. Ele sempre é bom, ele sempre é animado, determinado, dá determinação para o outro, anima outros. Onde ele existe, sempre tem alguma coisa. Providência, atividade, desafio, vitória. Tem muitas coisas que é muito inspirador. Sente a presença de Deus, providência, através de atividade dele. Ele foi esse tipo de pessoa que eu respeito muito. E mais do que tudo, ele dedicou-se. Sacrificou. Até mesmo sacrificando 3 gerações juntos. Com coração puro, motivação puro, que é palavra de nosso Pai. Por isso eu faço. Tem que sacrificar 3 gerações investindo em nome de Pumbom para o Brasil, para a restauração de nação. Isso foi o coração dele. Talvez nós valorizamos esse coração dele menos do que deveria ser feito. Hoje queremos dobrar, tripular nosso agradecimento juntos com o coração de irmãos e irmãs do Brasil inteiro. Perante essa dedicação e amor, lágrima que ele derramou para a terra do Brasil, para a providência de Deus no Brasil. No fim, ele amou o brasileiro. Muito obrigado, que eu queria agradecer perante Rebanho do Kim, acreditando que ele está ouvindo neste momento no mundo espiritual. Então, vamos assistir esse vídeo agora. E depois do vídeo, vamos ofertar, né, um momento de oração. Muito obrigado. Missionário, Messias Nacional, palestrante especial do Cheonrigu. Mesmo quando dizemos seu nome, nosso coração se comove. Quando olho para trás, depois de me converter, quando eu era um jovem estudante do ensino médio, eu não tinha distrações. E ainda agora tenho trilhado este mesmo caminho. Os verdadeiros pais eram o único caminho e a verdade. Eles eram a minha vida e amor.
흥태. 흥태. 알겠나 흥태? Quando o verdadeiro pai me chamava, era sempre Hyun-tae, não Hyun-tae Kim. Ele me tratou e me chamou como se eu fosse seu filho. Portanto, eu não tive escolha a não ser segui-lo absolutamente. Decidi filiar-me à igreja em 1964, quando eu era um jovem estudante do ensino médio. Frequentei a igreja Gaechok, na vila de Domon. O líder Jin Dok Lee era um testemunha e me ensinou o princípio da criação e a queda humana, escrevendo no quadro negro. Ao ouvir sua palestra, pude testemunhar a existência de Deus. Meu primeiro encontro com o verdadeiro Pai foi ali também, através de um sonho. Eu parei com as atividades da igreja por cerca de 3 meses. E uma noite de sábado tive um sonho. No sonho, 10 membros da igreja se reuniram na igreja de Domon. Eles cantavam canções sagradas sem mim. Depois de um tempo, nuvens brancas cercaram a igreja e levaram os membros nas nuvens que subiam. Depois disso, na igreja, eu pude ver claramente o verdadeiro Pai em sua aparência de 40 anos. Esse foi meu primeiro encontro com o verdadeiro Pai. Com tal revelação, o verdadeiro Pai me conduziu. Provavelmente foi naquele momento que decidi me unir ao verdadeiro Pai e o seu caminho. Eu me formei na escola e comecei meu caminho como pastor. Foi uma vida miserável e pioneira, mas valeu a pena. Outro encontro maravilhoso que tive foi quando construí a igreja Dobon, tijolo por tijolo, por 3 anos com o pastor Jin Dok Lee. Isto foi durante uma cerimônia de dedicação. Houve um homem que orou por 1000 dias na montanha de Dobon. Ele tinha cabelo branco e se aproximou de mim. O homem disse que perguntou em sua oração se o Messias está vindo. E o mundo espiritual disse, mesmo que seja tarde, ele virá. Naquele dia, às 3 da manhã, o verdadeiro Pai chegou. O homem que orou por 1000 dias apontou o dedo para o verdadeiro Pai e gritou, como um homem que unirá o mundo inteiro, por que veio tão tarde? Como ele estava mencionando sobre o verdadeiro Pai de maneira ruim, a mão do homem congelou. Ele lutou para baixar a mão. Após cerca de 40 minutos, o verdadeiro Pai disse, o que você está fazendo, velho? Só então o homem conseguiu abaixar a mão. O velho, então, fez centenas de kyombé para o verdadeiro Pai. Após 20 anos, quando compartilhei um testemunho sobre este incidente no Alasca, o verdadeiro Pai disse, aquela pessoa que orou por 1000 dias na montanha Dobon entregou todo o seu Johnson para você. Por favor, realize grandes obras centradas na providência de Deus. Sobre se eu conseguir alcançar grandes feitos com base naquele Johnson de 1000 dias, trabalhei arduamente enquanto liderava Incheon, Gyeonggi e Chuncheon. Assim como pastor da igreja de Incheon, cumpri 3 mandatos por 10 anos. Eu fui capaz de falar com o verdadeiro Pai após 20 anos da cerimônia de dedicação de Dobon. Em 1995, os verdadeiros pais me designaram como Messias Nacional do Brasil.
O verdadeiro pai disse: a fim de cumprir a indenização nacional, você tem que utilizar a cultura do Brasil. A cultura do Brasil gira principalmente em torno do samba e do futebol. E quando eu disse ao verdadeiro pai que queria indenizar por meio do futebol, ele disse: compre um time. Por isso, obtive o time da Terceira Liga de São Paulo, Sorocaba, e levantamos o time da Terceira Liga para se tornar um time de Primeira Liga. Através deste processo, criamos uma equipe campeã profissional. Esse foi o milagre de todos os milagres na história do Brasil. E o verdadeiro pai gostou e estava muito feliz. Naquele tempo, o verdadeiro pai conheceu e criou um relacionamento com um grande jogador de futebol, Pelé. Essa relação também era conhecida pelo público. Quando Pelé encontrou com o verdadeiro pai, ele chamou o verdadeiro pai de Reverendo Moon. Mas depois de ouvir pessoalmente o princípio divino, ele chamou o verdadeiro pai de pai. Como ele chamou o verdadeiro pai de pai e atendeu o verdadeiro pai como pais espirituais, em nome do verdadeiro pai, ele ajudou a iniciar a Copa da Paz. Para o verdadeiro pai, futebol significava o mesmo que a palavra paz. A natureza, tão grande quanto 6.000 quilômetros, existindo como o pulmão da humanidade. Deus tem que investigar neste local através dos verdadeiros pais. Com tal declaração, os verdadeiros pais sondaram lá por 10 dias. Desde então, o verdadeiro pai nomeou este local como local indenizado por Deus, no qual, quando a humanidade perde a dimensão da natureza e do jardim do Éden indenizado, eles podem visitar este local. Quando a sondagem foi feita, o verdadeiro pai me disse que não podia deixar este local sem pegar um peixe grande. Portanto, dentro de 3 dias eu peguei um peixe chamado pirarucu e o ofereci ao verdadeiro pai. Foi uma missão que comecei sem saber uma palavra em espanhol ou português. Mas com a confiança que os pais celestiais e os verdadeiros pais estão comigo, eu vivi minha vida. Eu não tive medo. Mesmo eu não conhecendo o idioma, eu entreguei meu coração e meu amor trouxe milagres. Sobre o movimento de 12 dias, 12, 12, 12 da nossa igreja, assim como Jesus tinha 12 discípulos, os membros testemunharam 12 pessoas, 12 pessoas e 12 pessoas. Esse movimento acabou levando ao movimento 430 casais do Messias Tribal. Esses eventos foram muito memoráveis para mim. Depois de morar brevemente nos Estados Unidos da América e ficar 10 anos em Jardim, eu voltei para minha cidade natal para fazer meu Messias Tribal Celestial. Eu voltei para minha cidade natal, distrito de Ujon, e continuei meu Johnson. Em 2012 e 2013, nossa igreja foi elogiada como uma excelente igreja do Grupo B. E em 2017, a verdadeira mãe graciosamente designou nossa igreja para fazer uma turnê especial ao Cheonilguk. Eu tive a honra de ser considerado o membro mais jovem da igreja. No restante da minha vida, resolvi compartilhar minha experiência de viver uma vida pública e, com gratidão, atender a verdadeira mãe com fé absoluta e continuar a fazer esta turnê pelo resto da minha vida. 열심히 순회하면서 살겠다고 결의와 각오를 하였습니다. 평생 이어진
A contínua vida de fé, a vida de viver para o benefício dos outros, para se unir aos verdadeiros pais, e o período de esforços infinitos foram possíveis porque havia uma pessoa, minha esposa, Hyun-Sun Lee. Ele é uma pessoa que vive exclusivamente para o propósito da providência. Mesmo quando tínhamos nossos filhos pequenos, todo o dinheiro que ele ganhava com palestras nunca era gasto com eles. Em vez disso, ele teve coragem de usar o dinheiro para comprar comida para os membros de nossa igreja. Foi uma submissão absoluta. Através da submissão absoluta, ele se agarrou ao verdadeiro Pai e o ajudou. Quando o verdadeiro Pai queria fazer algo para a providência, mas não podia, Hyun-tae estava sempre decidido a fazer isto por ele. Quando ele estava trabalhando para a Federação das Mulheres, quando o verdadeiro Pai disse que precisávamos de mais dinheiro, Hyun-tae disse que ajudaria o verdadeiro Pai, mesmo que isso significasse que ele teria que vender sua própria casa. Ele viveu com este coração. Em uma palavra, era fé absoluta. Quando eu estava fazendo uma coisa, eles seguiram 100%, especialmente quando eles conseguiram cuidar de suas próprias finanças por conta própria. Fiquei muito feliz. Quando os verdadeiros pais disseram que toda a humanidade, cada indivíduo deveria ser um Messias tribal, eles gentilmente deram a missão de criar bem nossa família para criar um mundo pacífico. Em agosto de 2016, completei 430 casais. E na igreja da família Hundok, eu eduquei essas famílias e levantei a vida de fé deles. E decidi que eles realizariam 430 casais sozinhos. Portanto, a primeira coisa que faço todas as manhãs é enviar materiais Hundok aos meus membros. O nome da igreja família Hundok é Igreja da Família Sansari Hundok. Isso significa que vamos para a cidade natal do verdadeiro Pai, Sansari, e queremos fazer nossa igreja familiar. Existem outras coisas que eu realmente quero fazer. Restaurar a província de Ujeon e restaurar o Brasil em cooperação com o mundo espiritual, através do verdadeiro Pai. Fui internado no hospital por causa da diabetes. O diretor do hospital inicialmente resolveu tratar o meu problema, mas no dia 5 de agosto anunciou que não poderia mais consertar meu problema. Naquela noite, depois da meia-noite, o verdadeiro Pai veio ao pastor Wan-ho Lee e eu e disse: definitivamente vou consertar seu diabetes, mas em troca você tem que cumprir 3 missões. Primeiro, revivificação da Copa da Paz. Segundo, assentamento de famílias abençoadas como santos de cada religião e que já estava em andamento, com o monge do Nepal, o Won-mok-che e o Buda. Essa influência levou até o Japão e há um progresso contínuo de membros budistas testemunhas. Terceiro, os espíritos que morreram em um incidente da companhia aérea coreana 858, que foi um bombardeio por agentes norte-coreanos, foram mobilizados e ajudarão a cinematizar as Olimpíadas de Tóquio 2020 e ajudar a promover a missão do verdadeiro Pai em todo o mundo. Portanto, ainda estou trabalhando muito para cumprir estas 3 missões. Há uma caligrafia que o verdadeiro Pai deixou que diz: o mundo espiritual vai se mover. Eu acredito e sigo isto. O verdadeiro Pai, que é a pessoa que amou a paz mundial e sinceramente desejou uma família sob Deus, criou uma tradição de vida de fé centrada nos verdadeiros pais. A verdadeira mãe forneceu uma maneira de cumprir uma missão mundial. Seu chamado e suas palavras ajudam a seguir em frente. 흥태. 형태는 없어, 형태. 흥태. 흥태.
Até o dia em que eu encontrar o verdadeiro Pai no céu, irei sinceramente atender a verdadeira mãe com Johnson e o Chonri-guk, que o verdadeiro pai desejava ardentemente viver mesmo um dia na Terra. Eu resolvi cumpri-lo e oferecer isto ao verdadeiro Pai. Verdadeiro Pai, sinto sua falta. Verdadeira Mãe, eu te amo. Então, isto é, né? Foto de sofá chic, cerimônia de sofá, né? Nível de sede, né? Associação de Famílias fez como cerimônia de sofá. E tinha muitos líderes né, que estavam, né? Dando cumprimentos e homenagem. Aqui tem né, presença de Reverendo Yan Chanchik, que nós sabemos, e Reverendo Moon Pyongle, que estava né, no América do Sul. Então, depois, né, isto é, né, nome dele, junto com a assinatura de verdadeira mãe. Aqui, né, está escrito assim, né, Chombo registrado, família abençoada, como o povo de Chonilkuk. Mas aqui o último, né, aperfeiçoado, quer dizer, né, ele tem aperfeiçoamento como cidadão de reino do seu Chonilkuk, como família abençoada que fez registro do seu chombo. Né? Esse conceito, né? 1800 família, Messias Nacional do Brasil. Reverendo Hun Tae-kim, né? Tem né, programação de cerimônia sonfa oficialmente realizado do nível de sede central, né? E depois, né, tem um momento de enterramento com famílias e tem né, uma cerimônia colocando terra. Né, muitas pessoas né, fez oração para ele. Grito de romance com família, né? É mais um foto de família. Reverendo Dom Kim também está juntos aqui, né? Dessa forma, foi realizado. Então, irmãs e irmãs do Brasil, mais uma vez vamos ofertar nosso coração de agradecimento pelo profundo de nosso coração. Né? Nosso Messias Nacional e Pulmão One do Brasil. Reverendo Hun Tae-kim, muito obrigado. Nós não esquecemos o seu amor, suas lágrimas, que derramou na providência do Brasil, e sua dedicação para a vontade dos pais celestiais e verdadeiros pais. Vamos ofertar um minuto de oração de silêncio para ele. Muito obrigado. Então,
Com esse, queremos terminar nosso sermão especial para homenagem e memória do Reverendo Hunter Kim, nosso Messias nacional e nosso Pombom do Brasil. Muito obrigado. Vamos dar aquela salva de palmas. Muito obrigado, presidente Coit, pela mensagem. Vamos para os avisos e notícias. O primeiro aviso é o seminário de 7 dias do princípio divino para as famílias abençoadas. Então, o próximo seminário de 7 dias para as famílias abençoadas do Brasil inicia dia 22, amanhã, né? Sendo assim, para participar desses seminários, pedimos que entre em contato com o pastor ou missionário local para mais esclarecimentos. Então, como esse seminário é um seminário de revivimento, de renascimento, de ressurreição para todos os membros do Brasil. Então, por favor, pastores e missionários, realmente mobilize todos os membros a participar desse seminário, a todas as famílias abençoadas do Brasil. Aviso número 2, seminário do Chombo para a libertação e bênção antepassado. Então, dia 28 de março, acontecerá o seminário do Chombo para a libertação de bênçãos antepassados. Então, todos os irmãos e irmãs com certeza estão conectados, fizeram todas as inscrições, né? Finalizou o dia de ontem, dia 20, né? Então, esse seminário é muito importante para que todas as famílias abençoadas possam libertar os antepassados até 430 e assim tornar também família Chombo. Terceiro aviso, campanha de arrecadação de livros infantis, infanto-juvenis, a OSP e a MPM. Então, a OSP, em parceria com a MPM, irá realizar um evento de promoção literária familiar em uma comunidade carente de Osasco. Na ocasião, será montada uma biblioteca comunitária e, para isso, pede doações de livros ou em dinheiro para a compra dos livros. Para doações em dinheiro, aí está na tela o Pix, né? E-mail também é Brasil, está na tela, Banco do Brasil, né? A conta agência 68006-3, conta corrente 14945-4. Então, a Associação dos Jovens Estudantes para a Paz. Então, aí está o CNPJ também. Então, está tudo na tela. Então, qualquer coisa, pode entrar em contato com a OSP e também com a MPM. Para doar livros, em caso de dúvidas, entre em contato com a Selena pelo WhatsApp, código 41 9 98 30 88 11. Observações: os livros usados serão adquiridos. Muitos custam menos de R$10. Então, não deixe de contribuir mesmo com um valor simbólico. Próximo aviso. Terceiro, ILC 2021 da América do Sul. O tema: a reunificação da Coreia com base para a paz mundial. Será no dia 31 de março de 2021, às 18 horas, horário de Brasília. Então, assista e traga seus convidados. Então, esse grande evento, vamos realmente mobilizar para podermos ter o máximo de pessoas participando, com um fundamento para a reunificação das duas Coreias. Próximo aviso, Festival de Bênção da Juventude Ryojong. Então, sexta-feira, dia 26 de março de 2021, às 22 horas, televisão pela P-Zink, né? Live. Então, a cerimônia de devoção, a bênção dos verdadeiros pais, concedida às gerações futuras que estão se comprometendo a receber a bênção no futuro, né? Então, testemunho Ryojong, belos testemunhos de casais internacionais que superaram barreiras culturais, raciais, através do amor. E também a performance culturais Ryojong. Então, entretenimento de alto nível, apresentado por famílias abençoadas e cantores famosos. Então, participantes de todos os filhos da segunda geração, solteiros e membros solteiros, membros da primeira geração, incluindo os seus pais espirituais, né?
Como se inscrever? Escrever através da sua nação, né, ou região, escrever através do... Aqui está o PIS-Link, mas tem as inscrições que todos já fizeram, né? Inclusive eu fiz também a inscrição para participar desse festival de bênção da juventude. Eu me sinto jovem, né? Todos nós somos jovens, né? Então, é a sede internacional da Associação das Famílias para a Unificação em Paz Mundial. Ok, chegando mais um aviso, então, por favor, começa essa cerimônia especial de hoje, de São Ra do Reverendo Kim. Então, a todos os irmãos e irmãs de todo o Brasil, por favor, até amanhã, segunda-feira, nós vamos fazer uma arrecadação como uma oferta de gratidão, né, a missão do Reverendo Hun Tae Kim. Então, aqueles irmãos, por favor, façam suas doações até o dia de amanhã, para nós enviarmos para a Coreia essa doação como uma maneira de gratidão, uma forma de gratidão, né, de nosso coração como brasileiros, de tanto sacrifício que o Reverendo Kim fez para a nação do Brasil, ok? Então, por favor, até amanhã essa contribuição. Vai sair na circular, né, vai enviar a circular para todos os senhores. Dando continuidade aqui, então, temos agora um vídeo do MTC, né? O MTC, nesse momento, vamos assistir um breve vídeo sobre as atividades de 100 dias dos líderes e famílias Chonbo, o segundo curso para se tornar a família Chonbo em outubro de 2021. Então, por favor, pode... Prezados pastores, vice-pastores, missionários, famílias Chonbo e todas as famílias abençoadas que estão no caminho para se tornarem Chonbo em outubro de 2021. Nós estamos em um importante período de atividades de 100 dias para substancializar 43 filhos espirituais, de acordo com a direção da Verdadeira Mãe. Então, nós somos muito agradecidos por poder participar juntamente com a Verdadeira Mãe nesse segundo curso de Canaã Cósmico dentro da Visão 2027. As nossas atividades nesses 100 dias e no curso para se tornar família Chonbo deste ano, eu gostaria de mencionar então alguns pontos importantes sobre essas atividades que nós estamos realizando. Então, o curso para se tornar Chonbo. A nossa meta do Brasil é que 100% das famílias abençoadas se tornem Chonbo. Por meio das atividades do Messias Tribal Celestial, a Verdadeira Mãe, ela visa estabelecer as famílias Chonbo, que significa tesouros do céu, como nós sabemos. Ao tornar-se uma família Chonbo, nós podemos cumprir a nossa responsabilidade diante dos verdadeiros pais. Então, de acordo com as palavras da Verdadeira Mãe, nós sabemos que os pais celestiais sempre sonharam em ver o surgimento das famílias Chonbo na Terra. Então, nesse sentido, ao converter-se em uma família Chonbo, nós podemos demonstrar a mais alta piedade filial e dar alegria aos pais celestiais e aos verdadeiros pais. O processo de avaliação ele está sendo aberto e em breve a sede mundial vai nos dar as instruções de como nós devemos fazer. E quando abrir, pedimos que envie todos os dados solicitados para que possamos realizar bem essa parte administrativa do processo. Um outro ponto muito importante é a libertação e a bênção dos antepassados. Então, libertar e abençoar os antepassados de 430 gerações é um requisito essencial para se tornar uma família Chonbo. Nesse sentido, é importante aproveitar a oportunidade dos seminários Chonbo sempre que forem realizados. Nesse mês, no dia 28, nós teremos o seminário no Brasil. O seminário ele está sendo realizado à distância, mas todos podem se inscrever e participar por meio de representantes. De acordo com explicações do Reverendo Kim, ele está se esforçando para realizar seminários Chonbo periodicamente, a fim de possibilitar que todas as famílias possam conseguir concluir a libertação e bênção dos seus antepassados de 430 gerações. Mas não devemos esperar a próxima oportunidade, pois a próxima vez pode não chegar. Então, quanto antes, nós devemos tentar, com todos os nossos esforços, concluir essa providência importante da libertação e da bênção dos nossos antepassados. Como estamos vendo nas aulas semanais do Messias Tribal Celestial, agora chegou a hora de trabalhar ativamente com o mundo espiritual para obter vitória. Então, muitas famílias que já finalizaram a bênção dos antepassados nos relataram verdadeiros milagres apoiados pelo bom mundo espiritual.
Então, após libertar um certo número de gerações de antepassados, nós devemos dar a missão a eles para que eles ajudem a libertar as outras gerações que estão faltando. Porque, como nós bem sabemos, a missão dos Messias tribais celestiais também é dos nossos antepassados. Sendo assim, vamos nos determinar e fazer junto com o mundo espiritual essa importante missão do Messias tribal celestial, juntamente com nossos antepassados que estão no mundo espiritual. Atividades de 100 dias para restaurar 43 filhos espirituais. Estamos neste momento no curso de 100 dias estabelecido pela Verdadeira Mãe para substancializar pelo menos 43 filhos espirituais. Qual que é a nossa meta nesse período de atividades? A meta dos líderes e famílias Chombo é substancializar pelo menos 43 filhos espirituais. Podem ser casais ou solteiros, durante esse período de 100 dias de atividades, que vai até o dia 3 de junho de 2021. Então, qual é o método que nós vamos utilizar para essa atividade? A primeira coisa que devemos fazer é selecionar 43 famílias ou pessoas solteiras entre os 430 da tribo. Isso significa 10% dos nossos 430 que nós já demos o vinho sagrado. Então, cada líder ou família Chombo deverá organizar uma lista de 43 potenciais filhos espirituais e submeter essa lista à sede nacional. Nesta lista, nós podemos colocar os filhos espirituais existentes, os convidados que queremos restaurar também. Então, filhos espirituais existentes são aqueles que já são membros, ou seja, aqueles que participam das atividades da igreja. O modelo de lista a ser preenchido já foi enviado para todos nos grupos e será recolhida pelos líderes regionais em conjunto com os coordenadores regionais até o dia 22 desse mês, ou seja, na segunda-feira. Então, por favor, todos que receberam a lista, enviem o quanto antes para facilitar o trabalho do líder regional de recolher e enviar para a sede nacional. Então, nas palavras do reverendo Kim, ele enfatizou que esses nomes da lista dos 43 ficarão gravados no mundo espiritual e os espíritos absolutamente bons trabalharão mais ativamente com essas pessoas da lista. Então, ele deu ênfase que nós devemos fazer oração com esta lista diariamente, constantemente, citando os nomes das pessoas que nós colocamos ali. Entendemos, então, que mais do que uma lista comum, isso é uma providência fundamental para obtermos vitória no nosso Messias Tribal Celestial. Estamos com grande expectativa que no dia 23, todos os líderes regionais possam nos enviar 100% das listas do Brasil e assim demonstrar que nós estamos prontos para conectar com a fortuna celeste dentro desta atividades de 100 dias. A Sede Continental enviou uma sugestão de ficha de inscrição para apoiar no gerenciamento dos convidados e dos nossos filhos espirituais neste período de 100 dias. Então, neste formulário, nós podemos colocar a foto do convidado e também colocar aquelas informações relevantes para o controle do pai espiritual. Esse formulário não precisa ser enviado para a sede nacional ou para alguma outra pessoa, mas apenas será usado para o controle do próprio pai espiritual. Então, sendo assim, aqueles que acharem adequado poderão usá-lo nesse período de 100 dias para poder gerenciar melhor as suas atividades. O próximo ponto que nós temos que fazer após selecionar os 43 e colocá-los numa lista é educar o conteúdo do princípio divino. Após selecionar os 43, o próximo passo para que eles se tornem membros é educá-los com o conteúdo do princípio divino. Independentemente do método que for utilizado para ensinar, pode ser 1 a 1, pode ser vídeos com acompanhamento, pode ser conferências presenciais, de acordo com a situação, entre outros. Então, o conteúdo precisa abranger todo o livro. Então, é importante que todas as palestras, todas as conferências do livro devem ser passadas, independentemente do método que for utilizado. Claro que sim, como nós bem sabemos, quando nós utilizamos o método 1 a 1, lendo diretamente as palavras do livro do princípio divino, isso tem uma grande força espiritual e é muito efetivo para poder restaurar os nossos filhos espirituais. Outro ponto que nós devemos fazer após a educação do princípio divino é educar sobre a necessidade de participação no sermão dominical. Após educar o princípio divino, então nós devemos educar essas pessoas, que se tornaram membros, nossos filhos espirituais, sobre a importância da participação no sermão dominical. Então, o filho espiritual poderá atender ao sermão dominical na igreja local e também na casa do pai espiritual ou na sua própria casa, que é chamado o sermão Rundok.
Nessa situação de pandemia, claro que sim, pode atender ao sermão dominical online. No caso do sermão nas casas, uma programação será disponibilizada brevemente a fim de diferenciar o sermão das demais reuniões de aprendizagem que nós estamos acostumados, como reunião de home group, rondoquê, etc. O sermão nas casas também poderá ser realizado em outros dias da semana, de acordo com a necessidade dos filhos espirituais. Então, para ser contado, o filho espiritual deverá participar do sermão pelo menos, no mínimo, uma vez por mês. Além da educação do sermão dominical, nós devemos também educar os nossos filhos espirituais sobre a importância do dízimo e ofertas. Além da participação no sermão, devemos educar sobre a importância do dízimo e a oferta para os nossos convidados, filhos espirituais. Inicialmente, caso o filho espiritual não pratique o dízimo, é aceitável ofertas de valores diferentes. O padrão da oferta de gratidão também é pelo menos uma vez ao mês. Então, às vezes, no início da vida de fé, nosso filho espiritual não está com a fé suficiente para poder praticar o dízimo completo, corretamente. Então, nesse momento, nós aceitamos que ele comece a praticar ofertas uma vez por mês de outro valor, mas sabemos que o nosso foco é educá-lo para que, no fim, ele venha a praticar o dízimo corretamente, levando assim mais essa tradição na sua vida de fé. Qual é o padrão para substancializar os 43 filhos espirituais? Então, o padrão básico dos 43 filhos espirituais, nesse período de 100 dias, é aprender o conteúdo do princípio divino, o primeiro ponto. Segundo, é atender ao sermão dominical. E terceiro, praticar o dízimo. Pode começar por ofertas de outro valor, como nós já falamos, Quando o pai espiritual guiar o convidado para completar esses 3 elementos, então tal convidado poderá ser contado como um dos 43 nesse período dos 100 dias. Especialmente nesse período dos 100 dias, apenas filhos espirituais serão contados. Os netos espirituais não entram na contagem. Isso não significa, de maneira alguma, que os netos não façam parte da tribo do nosso Messias tribal. A tribo continua sendo de 3 gerações, de pais, filhos e netos. Esta maneira de contagem, que está excluindo os netos espirituais, é algo específico apenas nessa atividade de 100 dias que foi estabelecido especialmente. A importância do relatório. Nesse tempo onde a providência está cada vez mais acelerada, uma das coisas mais importantes é o relatório, pois baseado nesses relatórios recebidos, as figuras centrais podem entender a situação atual e assim facilita o estabelecimento dos próximos passos da providência. Então, se por acaso nós atrasamos ou mesmo não enviamos o nosso relatório, todo esse processo é paralisado ou fica prejudicado. Então, nessas atividades de 100 dias, por favor, vamos organizar e enviar relatórios constantemente das atividades que nós estamos realizando. Podemos enviar prints das reuniões de Zoom, prints do WhatsApp, podemos enviar fotos das visitas que nós fazemos aos nossos filhos espirituais, fotos do 1 a 1, seja online, seja presencial, ou foto de palestras ou atividades sociais que nós realizamos. Enfim, toda atividade é importante e, se for compartilhada, poderá apoiar o irmão ou irmã que está do outro lado da tela. Então, por favor, vamos encher nossos grupos, grupo dos pastores, grupo dos missionários e outros grupos, com relatórios constantemente das nossas atividades. Pode ser postado no grupo dos pastores, no grupo dos missionários ou qualquer outro grupo, pode ser enviado diretamente para nós aqui também da sede central, pode ser colocado no WhatsApp da Academia do Messias Tribal Celestial, como está aparecendo aqui do lado, e etc. Então vamos mandar nossos relatórios para animar as pessoas que estão do outro lado recebendo, para que nós possamos estabelecer o próximo passo baseado nesses relatórios também. Muito obrigado pela atenção de todos. Espero que possamos alcançar grande vitória no Brasil nesse período especial de 100 dias de atividades para a honra e glória dos pais celestiais e dos verdadeiros pais. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Ronilson, pelas informações do Messias Tribal Celestial. Dando continuidade aos avisos, tem mais aqui uma nota de falecimento de 2 irmãos, são eles, o senhor Manuel Oliveira Bittencourt, ascendeu para o mundo espiritual. Uma observação, não foi de AVC, desculpa, foi de AVC. Foi de AVC, não foi de Covid, tá bom? E também o senhor Odaí Beltrame ascendeu para o mundo espiritual, esse sim foi de Covid-19. Então nós devemos ter nosso cuidado, para que possamos realmente nos cuidar
a todos os irmãos e irmãs do Brasil se cuidem na questão da em relação ao Covid-19. Sobre a circular que vai ser enviada para todos os irmãos e irmãs, sobre a circular sobre a doação para a ascensão do nosso irmão Reverendo Hun Tae Kim. Isso, por favor, aumente um pouquinho. Então, São Paulo, dia 18 de março de 2021, prezados pastores estaduais, missionários, líderes de departamento de famílias abençoadas e membros em geral, que as bênçãos dos pais celestiais e dos verdadeiros pais estejam em cada missão, em cada família neste momento. Então, a ascensão do reverendo Hun Tae Kim, que esteve no Brasil em missão como Messias Nacional, tipo Adão e Bombom One. É com pesar que comunicamos a ascensão ao mundo espiritual do reverendo Hun Tae Kim, que foi Messias Nacional e Bombom One do Brasil. A sede nacional do Brasil, em nome de todas as famílias abençoadas e membros, agradece publicamente ao reverendo Kim por sua dedicação e esforços para ensinar o coração e a tradição dos verdadeiros pais para todos nós. E ao mesmo tempo pedimos aos pais celestiais que conforte e dê forças à sua família nesse momento de separação. O reverendo Hun Tae Kim foi líder que demonstrou um grande amor pelo Brasil e estará sempre na memória e no coração de todos nós, os brasileiros, que tiveram a oportunidade de trabalhar na providência juntamente com ele. Teremos sempre eterna gratidão por sua dedicação em nossa nação. Vamos nos juntar em oração para que ele tenha uma passagem tranquila e seja muito bem recebido no mundo espiritual. Comunicamos também que vamos disponibilizar a conta abaixo para que voluntariamente sejam enviadas contribuições de qualquer valor por ocasião de sua ascensão. As contribuições serão enviadas para a família na Coreia. Então, que os pais celestiais e os verdadeiros pais abençoem a todas as famílias abençoadas, irmãos e irmãs do Brasil. Atenciosamente, presidente Koichi Sasaki, presidente da nação do Brasil. Ok, então seria esses os avisos. Que Deus abençoe a todos o Brasil, todas as famílias abençoadas, vamos ter vitória e juntos vamos dar alegria para os pais celestiais.